Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Confesso que correrei contra o tempo, mas graças aqui ao excelente trabalho da Mónica e do Timóteo, se eu correr demais, podem voltar à tarde à gravação e ver alguma parte que eu falei rápido demais, ou então podem falar comigo e falarmos um pouquinho também fora do contexto de culto sobre este ponto. Eu queria começar mostrando uma imagem. E quem é que gosta desta imagem? Podem falar mesmo com máscara. Quem é que gosta? Eu vejo algumas pessoas a dizer que sim. Eu vejo as crianças, a Abi, não sei se eu vi o Tiago, se eu vi a Priscila, mas vi a Abi a levantar a mão a dizer que sim. O David também a levantar a mão. Tem muita cor e as crianças dizem que gostam. Eu já sabia que as crianças iam dizer que gostavam. Eu tenho a ideia que os adultos não gostam desta imagem, porque tem aqui obrigação a mais, sinais a mais, ordens a mais, pedidos para parar, pedidos para andar, obrigação e proibição a mais, são sinais a mais. Eu estou convencido que, a não ser pela cor, que os adultos não gostam assim tanto desta imagem. E as crianças já sabia que iam dizer, pelo colorido, que gostavam. Eu já sabia, ainda não tinha mostrado aos meus filhotes, já sabia que a reação ia ser essa. Mas tenho logo uma pergunta para os mais pequeninos. Se gostam mesmo, se estes sinais forem substituídos pelas ordens do papai e da mamã, outros sinais, se continuam a gostar. E deixem-me mostrar outra imagem. Antes, eu quero crer que nós não gostamos assim tanto de imagens ou sinais que diz Tiago. Desrespeitar os sinais pode levar à morte. E eu estou convencido que, muito embora os sinais sejam úteis e nos livrem até da morte, eu estou convencido que nós não gostamos assim tanto deles porque não temos sempre em mente a sua utilidade e a necessidade que nós temos deles. E a nossa reação natural é não gostar de ordens. Os filhos não gostar das ordens dos pais e das mães, reagirem porquê, outra vez, e não apreciarem assim tanto uma imagem quanto esta. Agora, se eu vos mostrar esta imagem é real, o Ricardo procurou para mim, é uma imagem do trânsito na Índia. E agora, para quem não gostava da imagem anterior, eu incluo-me, eu não gosto de tantas ordens assim, não gosto que me estejam sempre a dizer o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu não posso fazer, eu não gosto, a minha reação é não gostar assim tanto, até mesmo no trânsito, diga-se. Agora, imaginem que eu estou na Índia, ou estou aqui em Portugal, num sítio qualquer, e eu estou aqui nesta confusão de trânsito. E de repente, um dos meus filhotes cai e tem que ser levado de urgência para o hospital. E eu preciso de que este trânsito ande para a frente. Será que eu não passo a gostar dali para a frente da imagem que estava atrás? Eu queria que ficássemos com isto em mente e depois em nossas casas também os papás e os avós e os tios podem falar com as crianças sobre esta imagem, sobre este ponto. E hoje, Ricardo, podes tirar, por favor? Obrigado. E hoje eu queria falar sobre isto, como nós já temos lido e considerado até aqui durante o culto. Queria falar sobre a palavra de Deus e em específico sobre os mandamentos do Senhor. E convidava-vos a abrir em Êxodo, no capítulo 20. E com esta imagem e ilustração em mente, eu queria ler e meditar com vocês na passagem que vai do versículo 1 ao 17, capítulo 20 de Êxodo, a lei de Deus, dada por Moisés, os 10 mandamentos, o decálogo. E diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima, nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão.
Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Antes de avançarmos, nós vamos fazer uma abordagem bem superficial. Isto daria para meditarmos em cada um dos mandamentos uma vez por domingo, ou uma sessão por mandamento, ou um mandamento por sessão. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer uma abordagem superficial e vamos, obviamente, aprender com cada ponto e cada mandamento, e fazendo uma aplicação no fim também, certamente. Mas eu queria que nós atentássemos particularmente para a estrutura e aprendêssemos com a estrutura do texto. O que é que Deus quis dizer quando deu estas ordens? O que é que Deus está a dizer ao seu povo? E o que é que Ele nos diz hoje a nós também? E deixem-me começar com um ponto de partida prévio, com 2 pressupostos a ter em conta. 2 pressupostos a ter em conta logo à partida. Um sai mais ou menos direto do texto e o outro flui mesmo diretamente do texto. Há um primeiro ponto de partida que é transversal a todo o ser humano e que está implicitamente no texto quando Deus explica a questão do sábado. Diz Deus que fez tudo, criou tudo em 6 dias e que descansou no 7º dia. Então, o primeiro ponto de partida a ter em conta é que Deus é o Criador. Deus é o Criador. Então, Ele é o nosso Criador. Portanto, Ele pode dar ordens. Ele é o Criador. Ele criou todas as coisas em 6 dias e depois descansou. Diz o texto que Ele é o Criador e podíamos ir a outras partes das Escrituras e ver logo desde o início, desde Gênesis, que foi Deus que criou todas as coisas, que nos criou para si mesmo. Então, o Criador tem legitimidade em dar ordens, em dar mandamentos, dar instruções, mesmo que não houvesse nenhum outro motivo que nós sabemos que há, toda a utilidade dos mandamentos, todo o bem que Ele nos quer, toda a bênção que Ele quer que nós recebamos, fruto de observar a sua voz, a sua vontade e as suas orientações. Mas mesmo que não houvesse esses propósitos que nos abençoam, o Criador tem direito de ser servido e obedecido pelas suas criaturas. Mas há um motivo maior que amplia esta nossa obrigação de obedecer e a legitimidade de Deus em dar ordens. E está logo no verso 2, quando diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então Deus não é só o Criador. Deus é o Salvador. Deus é o Salvador. Ele não só criou Israel, assim como todo o ser humano, também salvou Israel da terra do Egito, da casa da servidão. Ele tem legitimidade porque os criou. Mas mais do que isso, Ele tem legitimidade porque Ele acabara de os salvar. Connosco é igual. Deus não só nos criou, como nos salvou. Recusar as orientações e as ordenanças do Salvador é tão ridículo quanto um judeu acabado de atravessar o mar Vermelho dizer: olha, acabei de ver um grande milagre e um grande livramento. Mas olha, o que eu queria mesmo era ser escravo e obedecer lá aos egípcios. Pode parecer ridículo, mas aconteceu muitas vezes no deserto. Ei, era tão bom estarmos lá a comer cebola e alho. Eu dou que morrermos agora aqui no deserto. Aconteceu com Israel e nós não somos melhores. Mas Deus é o Salvador. Isto dá-nos um outro ponto. Primeiro Deus salva. Depois dá ordens. Primeiro Deus salva. Depois dá mandamentos e instruções. Tu não és salvo por observar a lei. Tu não és salvo por observar os mandamentos. Israel foi salvo só por Deus.
A mão de Deus os tirou do Egito. Deus não lhe dá, olha, cumpram os 10 mandamentos, eu depois venho aqui salvar-vos. Cumpram os 10 mandamentos e depois eu envio cá alguém, Moisés. Não! Deus primeiro salva e depois dá ordens ao seu povo. Não dá ordens a todos. Muito embora todos devessem louvor, honra, glória e obediência a Deus. Mas de forma específica, Deus, depois de salvar, Ele dá orientações. O Deus que salva é o Deus que nos guia na jornada. O Deus que em amor nos tira do nosso Egito é o Deus que em amor nos tira do maior Egito que há dentro de nós, que é o nosso pecado. E dá-nos instruções, mandamentos, para servir de guia, de bênção. Então não há lugar a obras. Ninguém é salvo por observância da lei. Nem Israel foi salvo por observância da lei. Sejamos claros. Israel foi salvo primeiro e depois foi-lhe dada a lei. Não há obras, não há lugar a colaboração. Deus salvou sozinho, como vimos no último domingo. Salvou sozinho Israel e salva-nos sozinhos a nós. Não vamos olhar aqui para o papel da lei especificamente para o povo de Israel, nem grandes distinções da lei para connosco. Vamos fazer apenas algumas, não é o nosso propósito, nem temos tempo, mas deixem-me deixar isto claro e repetir. Deus primeiro salva, depois dá ordens. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei, que te salvei, que te libertei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí Ele começa a dar ordens. Como um pai dá ordens aos seus filhos. Como uma mãe dá instrução aos seus filhos. Dá ordem e instrução aos seus filhos. Imaginemos o caso da adoção, como o pai faz connosco que nos adotou. Um filho, antes de ser adotado, não tem a orientação, o amor, a orientação, o carinho e a instrução, as ordens daquela casa, daquela família, daquele pai, daquela mãe. Mas a partir do momento que se torna família, com igual direito, igual dever, como se o sangue for o mesmo. É o mesmo que acontece connosco, com o pai. Passa a conviver, a viver debaixo da mesma bênção, da mesma proteção, da mesma alimentação e das mesmas ordens, da mesma cultura, do mesmo modo de agir que há naquela casa. O nosso caso é a casa do Pai. Porque salva, é o segundo ponto, porque salva, e salva mesmo, Ele dá ordens, Ele dá mandamentos. Como nós vimos no domingo, Ele salva mesmo. É óbvio que a libertação de Israel incluía a saída física do Egito, incluía a libertação de Israel da opressão do Egito. Claro que envolvia isso. Mas isso era só o primeiro estágio da salvação. Isso era só o ponto de partida. A grande salvação não era tirá-los do Egito. Esse é o ponto de partida. Há melhor para ti, Israel. Eu tenho um destino, uma terra prometida lá à frente. E mais do que tudo, eu tenho um caminho contigo, onde eu te vou libertar do verdadeiro Egito, que é o teu próprio pecado. A tua inclinação aos outros deuses. A tua inclinação a viver como os outros que não têm pai e não têm Deus. E esse é o grande Egito que eu te quero tirar. Essa é a grande libertação que eu quero fazer depois de fazer esta primeira. Porque salva, Deus dá mandamentos. E porque tirou do Egito Israel, deu instruções para que eles pudessem cumprir a jornada e chegar ao seu destino. E claro, só chegaram ao destino por causa da mão poderosa de Deus e por causa da sua soberania. Não por causa da observância dos mandamentos, porque aí nós vemos que eles falharam vez após vez. Mas se tivessem obedecido e se tivessem seguido as instruções, tinham chegado mais rápido, de forma mais abençoada e de forma mais íntima de Deus, acima de tudo. E tinham chegado lá mais do que 2. Mais do que Josué e Caleb. Na realidade, chegaram lá 2 dos que partiram. Se observassem aquilo que o Senhor disse, chegariam lá certamente de outra maneira. Deus salva para que nós sejamos santos, como vimos no domingo passado. Deus salvou Israel para ser uma luz para as nações, para ser um exemplo para o mundo. Deus, porque salva, dá instruções e dá ordens. Nós vamos focar então esses mandamentos um por um, de forma bem breve e bem rápida, e queremos continuar a olhar para a estrutura. Então, estes 2 pressupostos, Deus dá ordens porque é o Criador, Deus dá ordens porque é o Salvador, e porque salva, Ele dá mandamentos. Primeiro mandamento, versículo 3 diz: não terás outros deuses diante de mim, diz o versículo 3. Deus exige exclusividade. Deus é o único Deus.
Ele é o único Deus verdadeiro, não há outro Deus. A palavra de Deus diz no Novo Testamento, eu vou de vez em quando ler algumas passagens do Novo Testamento, diz o seguinte: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Todavia para nós há um só Deus, o Pai. Há um só Deus verdadeiro. E Deus, sendo o único Deus verdadeiro, sendo o único Deus existente, sendo o único Criador, sustentador e Salvador, Ele exige exclusividade. Ele não permite ser trocado por deuses falsos. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não dará a sua glória às imagens de escultura. Vamos já ao segundo mandamento. Esse direito Ele quer-o para si. Ele salvou-te e Ele exige exclusividade. Ele salvou Israel e exige exclusividade a Israel. Ele é o único Deus e quer ser tido como o único. Se nós no relacionamento a dois, marido e mulher, que é um espelho e deve ser uma ilustração da relação de Deus connosco, se nesse contexto o relacionamento é para ser assim, homem e mulher, um só, em fidelidade, em exclusividade, é da mesma maneira que Deus olha para o seu povo e diz: não há qualquer sentido de ser de outra forma. Eu sou o único que te criei. Eu sou o único que te salvei. Eu exijo exclusividade. Não terás outros deuses diante de mim. Este primeiro mandamento, ele é ampliado através do segundo, do terceiro e do quarto. O segundo mandamento diz no verso 4: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Depois continua a dizer: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e dos que guardam os meus mandamentos. Não farás imagens de escultura. Num certo sentido, é óbvio e é primário que nós interpretamos e bem que Deus está a continuar a exigir exclusividade para si e está a condenar a idolatria. Está a condenar que Deus seja trocado por outros deuses falsos. Mas não só. Há dois pontos num aqui. Deus não só está a dizer que é o único Deus e que só Ele deve ser adorado e não ser trocado por outros deuses falsos, por imagens de escultura, como também está a dizer que a forma de Ele ser adorado é uma forma específica, sem desenhos e sem esculturas. Deus não só está a condenar que o troquem por desenhos e por estátuas, por imagens e por esculturas, como também está a dizer: se forem representações minhas, eu também não quero. Não fazem representações do que está no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não só é só a mim que me adoram, mas adoram-me a mim de uma específica maneira. Estão a entender onde é que eu quero chegar? Condena este mandamento, a idolatria, trocar Deus por outros deuses, como condena a adoração do Deus verdadeiro de forma visual e gráfica, que nos leva à idolatria. Começa-se com boas intenções. Vou fazer uma representação para não me esquecer de Jesus Cristo. Fazer uma ilustração para não me esquecer do Deus que me tirou do Egito. Vou fazer para não me esquecer. E em pouco tempo, tu serves aquele ídolo, aquela imagem que tu tens de Deus. Estás a construir um Deus que na tua cabeça é só para lembrar do Deus verdadeiro, mas na realidade já só serves aquela imagem que tu criaste. Estás a reduzir Deus. Não é para tu fazeres imagens de Deus. Deus é maior do que a tua imaginação. Deus é maior do que a tua capacidade de ilustração. Deus não quer que tu arranjes formas visuais de te lembrares dele. Porque o que tu vais fazer é limitar Deus. Deus não quer ser um Deus pequeno para ti. Deus quer ser para ti o Deus completo que é. Então Ele não quer que tu o reduzas à tua capacidade pequenina de ilustrar, de desenhar, de esculpir. Porque isso, infelizmente, ainda leva a um pecado maior. Que é, no fim, já nem é Ele que adoras através daquele retrato. Tu já adoras o retrato. Dois pecados estão a ser aqui protegidos.
A troca de Deus por outros deuses e a diminuição de quem Deus é através de ilustração, através das imagens de escultura. Deus não nos proibiu somente de dobrarmos o joelho a outros deuses. Deus proibiu-nos de fazer outros deuses ou de começar num caminho que leve à construção de outros deuses. Isso aplica-se hoje plenamente. E Deus tem maneiras visíveis, físicas, visuais, de nós nos lembrarmos dele. Pela ceia, por exemplo. O povo de Israel quando ia ao templo. Pela comunhão dos santos. Quando eu vejo outro irmão, eu estou a ver a graça de Deus naquele irmão. Muitas vezes nós vemos o pecado, os problemas e aquilo, os defeitos, vemos tudo e mais alguma coisa. E normalmente não é assim com tanta atitude de ajudar. Se for, é o caminho certo. Mas devemos ver, olha, alguém que Deus amou com a sua graça, com a sua misericórdia, é um reflexo de Deus. Há muitas formas de nós vermos Deus. Não esta, porque esta é condenada completamente. O terceiro mandamento avança. Ainda relativamente ao outro, nós podíamos ir para o Salmo 115, que nos mostra claramente o que é que acontece quando nós começamos a esculpir em ouro e prata. Acabamos por ter um Deus que tem boca mas não fala, tem pés mas não anda, tem nariz mas não cheira. O que acaba é por uma troca do Deus verdadeiro por algo que nem sequer faz nada. É aí que acaba. De boas intenções. Se começa perdendo tudo completamente. Ou então podíamos ir ao Novo Testamento quando o apóstolo João termina de forma amorosa: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É mais fácil cair nisto do que o que nós pensamos. Terceiro mandamento, o versículo 7 diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Deus não é para ser tomado de ânimo leve. Deus não é para ser mencionado de qualquer maneira. Muito menos, diria eu, com brincadeira. Muito menos com brincadeira. Eu creio que os israelitas levaram isto tão a sério, que levaram isto para um aspecto de legalismo também. Mas eu creio que nós podemos estar no outro lado da barricada, porque nós toleramos até piadas de humoristas sobre Deus. Os israelitas vão ao ponto de esconderem o nome de Deus, ao ponto de não saber plenamente como é que é o nome. Porque eles não o diziam. Porque eles não o escreviam verdadeiramente. Esconderam-no. Para quê? Para não quebrar o terceiro mandamento. Deus não terá por inocente quem brincar com o seu nome. Quem o invocar por brincadeira. Quem o chamar só porque sim. Quem o invocar de ânimo leve. Isto é algo sério. Para nós também. Para nós também. Quarto mandamento. Diz-nos o versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E daí explica. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. É um dia que é do Senhor teu Deus. É um dia que é de Deus. É um dia que é santificado, separado para o Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, ninguém dentro de casa, nem os animais sequer, nem os servos, nem os empregados, ninguém que esteja dentro das tuas portas. E o 11 explica, porque em 6 dias Deus fez os céus e a terra e tudo o que neles há, e descansou no 7º, o abençoou e o santificou, o separou. Este mandamento, estes versículos que encerram este mandamento, eles têm o propósito de dar descanso, é uma bênção para o povo e também era para a terra, mas isso é um desdobramento da lei, tinha também que descansar de x em x tempo, de 7 em 7 anos. Há vários desdobramentos daqui, mas o propósito era abençoar o povo, dando-lhe descanso e uma maneira correta de descansar. É relativamente recente as pessoas descansarem tanto como nós descansamos. A minha geração é privilegiada. Porque, na realidade, nós trabalhamos menos do que qualquer outra geração no passado da humanidade. Falamos com as pessoas... E mesmo a geração do meu pai já não trabalhou o mesmo que a geração anterior. Se nós falarmos com as pessoas mesmo mais velhas aqui, começava-se a trabalhar aos 12, aos 13, aos 14, aos 11. Nunca mais parava e era sol a sol. E parava-se um dia nos sítios onde se parava. E tem que se parar um dia, porque senão é desrespeitar uma ordem natural que Deus deu. E uma ordem também espiritual. Hoje trabalha-se muito menos e as pessoas estão mais cansadas do que nunca.
Descansa-se muito mais e ninguém está descansado. Trabalha-se muito pouco, em comparação, e as pessoas estão todas estressadas, cansadas, esgotadas, deprimidas. E, em minha opinião, é claramente, eu falo pela minha própria vida, por desrespeitarmos o que está contido neste mandamento. Não estou a dizer que eu não sou contra só trabalharmos 5 dias. O ponto é que se eu trabalhar 6 dias e descansar o dia correto, da maneira correta, se eu reservar um dia para descansar a sério, para reservar esse dia para descansar, para não trabalhar, porque a vida não é só trabalho, porque o trabalho também é um Deus, porque o dinheiro é um dos piores deuses. Se eu reservar esse dia para descansar, e descansar da forma como Deus diz, santifica este dia para mim, este dia é meu. Este dia é para tu me cultuares. É para tu me cultuares. Eu diria que, no nosso contexto, e aplicando desde já, esse dia é para nós reservarmos ao culto a Deus e à família. Não vamos entrar nos desafios, porque há famílias em que nem todos são crentes e tudo mais. Isto não é uma coisa tão literal e tão fácil de implementar assim. Mas a verdade é que este dia é para nós descansarmos. Nós descansamos no domingo, o dia da ressurreição de Jesus. É um dia em que nós descansamos com Deus e em família. E o que Deus está a dizer é: parem de propósito, parem para descansar. Parem de propósito, parem para me adorar. O que Deus está a colocar é uma rotina. O que Deus está a colocar é uma obrigação. O que Deus está a dizer é: tu não paras quando achas que estás cansado. Tu paras de 7 em 7 dias e descansas nesse dia. Tu não te lembras de mim quando precisas ou quando te apetece. Tu paras e de 7 em 7 dias, tu especificamente me cultuas e te lembras de mim. Nós somos levados ao esquecimento. Nós, se pudermos, não respeitamos regras de trânsito nenhum e tornamos o trânsito mais caótico do que na Índia. Nós, se pudermos, seguimos tudo. Mas há uma bênção em haver uma ordem que todos respeitam. Todos saem abençoados. Toda a nossa vida flui e o trânsito também. Nós não fomos chamados para cultuar a Deus e vir à igreja quando nos apetece, quando achamos que é necessário, quando estamos a precisar, quando eu sentir que devo ir à igreja. Se eu fosse a vir à igreja só quando sinto que devo e quando estou com muita alegria de vir à igreja, eu não vinha a todos os cultos. Ou vocês acham que eu venho ao culto sempre com a mesma alegria? Espero não chocar ninguém, mas nós não vimos ao culto. Ei, estou mesmo desejoso de vir à casa de Deus. Espero não ser o único pecador aqui dentro. Nós às vezes vimos com muito vigor, com muito entusiasmo, com muita necessidade e com um senso grande de invocar o nosso Deus. Outras vezes vimos mais ou menos e outras vezes até nem queríamos vir. Até nem nos apetecia vir. E Deus sabe isto muito bem, foi Ele que nos criou e conhece-nos melhor do que ninguém. Os nossos filhos vinham à igreja. Assim sempre. Se calhar sim, se calhar não. Depois de uma rotina instalada, se calhar até podem pedir. Antes de uma rotina instalada, preferem brincar. Eu, no lugar deles, preferia. Ou não? Deus diz, é com propósito que tu me adoras. É de propósito que tu vens à minha casa. Não quando queres, quando te apetece, mas quando eu peço para vires, quando eu digo para vires. É de propósito que tu descansas, não é quando tu queres. É de propósito. Separa esse dia para descansar. Obviamente que há trabalhos que têm que ser feitos. Não estamos aqui a dizer que é obrigatório parar estritamente o domingo todo. Há profissões que têm que continuar. Polícias, enfermeiros, médicos. Nós sabemos disso. Não estamos a querer ser legalistas. Ainda vimos isso com o Timóteo na sexta-feira. Como os judeus passaram a querer ser em relação ao sábado. Ainda por cima hipócritas. Faziam algumas coisas e outras não queriam que se fizesse. Não queremos trazer isso para o domingo de maneira nenhuma. Mas queremos reconhecer que muitas vezes poderá haver falha nossa na forma como encaramos o descanso e o descanso com Deus. Até aqui, nós estamos a falar da relação vertical, da relação com Deus. Estes 4 mandamentos falam da nossa relação com Deus, da relação do povo de Deus de Israel com Deus. Ele pede exclusividade. Ele não quer ser desenhado e ser representado. Ele não quer ser trocado por imagens de escultura. Ele não quer que o seu nome seja tomado em vão. E Ele quer que se separe um dia específico para Ele, santificado para Ele. Olhem que interessante aqui. Primeiro Deus pede exclusividade. Diz quem é que deve ser adorado. Só Ele.
E depois investe 3 mandamentos a explicar como é que ele deve ser adorado. Primeiro ele diz, só eu é que sou adorado. Depois ele diz, eu vou-te dizer como é que eu quero ser adorado. Interessante. Muitas vezes não pensamos nisto. Mas não é só importante quem tu adoras. É importante também como tu adoras. E isso é algo que nós não podemos de maneira nenhuma deixar passar. Como adorar a Deus é importante para ti? Para Deus é. Deus foca-se naquilo que se vê. Melhor dizendo, naquilo que Ele não quer que se veja. Deus foca-se naquilo que se ouve. Ou naquilo que Ele não quer que se ouça. Ou na forma como Ele quer que se ouça. Ele foca-se na atitude. De, com frequência e com a atitude correta, estar na sua presença ou não estar na sua presença. E simplesmente seguir a semana como se não houvesse pausa para trabalhar e como se não houvesse pausa para estar com Ele. Por exemplo, quando nós vimos aqui ao culto, nós estamos preocupados em quem adorar? É importante que sim. E estamos preocupados no como adorar? Esperemos que sim. É importante. É importantíssimo. E reparem, a nossa relação vertical com Deus, através destes 4 mandamentos, revela se nós o amamos ou se nós o odiamos. A forma como nós nos importamos em quem adorar só a Deus e como adorar esse único Deus que diz como é que quer ser adorado, revela se nós o amamos ou o odiamos. E Ele diz que Ele não deixará passar de maneira nenhuma, porque é zeloso e visita a iniquidade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração, daqueles que o odeiam. Assim como Ele faz misericórdia, já não é à 3ª e à 4ª geração, é a milhares. Ele abençoa a milhares dos que o amam e guardam os seus mandamentos. Guardar os seus mandamentos é amá-lo. Não estamos a falar na lógica de cumprir isto para ser salvo. Quem nos salvou foi Deus, quem nos tirou do nosso Egito foi Deus. Mas estamos a falar que obedecer-lhe e atentar para os seus mandamentos é amá-lo. Eu não estou a dizer nada diferente. Nem estou a fazer aqui nenhuma retrocesso à lei. Eu estou a dizer o que Jesus disse. Vocês são meus amigos. Vocês amam-me se fizerem o que eu mando. Se vocês não fazem o que eu mando, não me amam. Tão simples assim. Não vale nada dizer que amas Jesus se não fizeres o que Ele diz. Se não fizeres o que Ele pede. Não vale nada. Então, foquemos nestes pontos. Eu vou fazer vou parar por aqui. Como é óbvio, não vamos continuar porque não temos tempo e eu de maneira nenhuma quero tirar o tempo para que nós possamos cumprimentar-nos e estarmos juntos. Não vou avançar e a parte que tem a ver com as relações verticais, porque o nosso culto a Deus e a nossa relação com Deus é impossível que não afete a relação com os outros. E os 10 mandamentos deixam isso claro. Deixo isso para a vossa reflexão em vossa casa, porque nós vamos voltar a este texto. A nossa relação com Deus e a observância dos 4 primeiros mandamentos, a maneira como nós o tememos, como nós o cultuamos, como nos importamos em quem adorar e como adorar, é primário. E Deus pede isso primeiro. Primeiro a relação com Deus. Mas já é impossível que essa relação que primeiro é com Deus não se note, não tenha respaldo, não tenha impacto na vida com os outros. E a seguir todos os mandamentos são: honra ao pai e à mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. É tudo como é que a relação com Deus tem impacto na relação com os outros. Como é que o povo a adorar a Deus vai amar-se mais a si, respeitar-se mais a si e cuidar mais um do outro. Como é que nós, ao respeitarmos Deus e buscarmos-lo em primeiro lugar e amarmos-lo e adorarmos só a Ele e da maneira que Ele pede, nós vamos ser abençoados também na maneira como nos amamos, como nos cuidamos e como nos protegemos uns aos outros. Bem, só para deixar a continuidade para o texto que nós vamos voltar no futuro. Há formas erradas de olhar para a lei. Uma delas é o legalismo. E dizer, quem não cumprir isto não é salvo. Quem não cumprir isto está disciplinado. Quem não fizer isto está condenado. Há uma forma errada, como os judeus fizeram. Ainda acrescentaram adendas e adendas e adendas e adendas. Também há uma outra forma errada, que é, isto nem é para nós, eu nem sou judeu. Isto não tem nada a ver comigo. Nem o espírito da lei.
nem os princípios que estão aqui. Iremos lá mais tarde, mas Jesus só os amplia. Jesus só os torna mais difíceis. Para tu perceberes mesmo que por ti não és capaz. Jesus não abrevia nada. Adultério. Quem for apanhado a adulterar na lei tinha um grave problema, não era? Jesus o que é que diz? Olha, se olhares de forma errada para uma mulher, já adulteraste. Não matarás. E ele diz, quem odiar o seu irmão já a matou. E Hebreus diz, se a palavra que foi dada por Moisés, Deus requer dela, a palavra dada pelos anjos, Deus requer dela rigor e vai pedir contas, como escaparão se não atentarem para a salvação em Jesus? Como é que tu escapas se não ouvires as palavras de Jesus? Há a ideia de que a lei é muito dura e o Novo Testamento é muito simples e muito fácil. Eu diria que a responsabilidade daqueles que estão em Cristo é muito maior do que a responsabilidade do povo de Deus, de Israel. A nossa responsabilidade é muito maior. E sabem porquê? Porque é óbvio, a lei só manifesta duas coisas. Uma, o caráter santo de Deus. Os mandamentos são bons. Os sinais de trânsito são bons. Revelam-nos quem é o Pai. Revelam-nos o seu amor. Revelam-nos a sua pessoa santa e justa. Dão-nos a conhecer as bênçãos que fluem de o conhecermos e de nos relacionarmos com Ele. E por outro lado, como o David também já disse, nos revelam o quê? Epá, tropecei neste mandamento outra vez. Caí neste outra vez. Caí neste outra vez. Eu preciso de um remidor. Eu preciso de um redentor. Eu preciso de alguém que venha cumprir a lei plenamente por mim. A boa notícia é que o fim da lei é Cristo. É que Jesus cumpriu. E Jesus cumpriu e nos dá o seu exemplo para nós podermos imitar os seus passos. E Jesus cumpriu e derramou sobre nós o seu Espírito para não ficarmos órfãos. Temos o poder do Espírito. E Jesus cumpriu e subiu para o Pai, a nossa intercessora e nosso advogado intercede por nós. Pai, ajuda-o. Pai, auxilia-o. Para que ele siga na jornada. Nunca é por nosso mérito, nunca é por nossas obras, nunca é por nosso poder e vontade. Mas se há caminho para nós, é o caminho da obediência à palavra de Deus e o caminho ao abrigo da sua proteção. Asas amorosas, protetoras, de justiça e de santidade. Que nós possamos apegar-nos a Jesus, aquele que cumpriu a lei por nós. E que nós possamos imitar os seus passos e buscar nele poder, auxílio, para seguir estas indicações e estes sinais do nosso Deus e vivermos mais próximos dele, em amor, e sermos também abençoados nas relações que temos uns com os outros e na nossa vida. Vamos terminar com a oração. Pai Santo, nós te louvamos e adoramos e te agradecemos muito pela oportunidade que tu nos dás de estar na tua presença, de invocar o teu nome, de te cantar louvores, de falar contigo através da oração, de lembrar a obra magnífica de Jesus Cristo, o teu amado Filho, que se entregou à morte por nós e nos substituiu e nos salvou, nos livrou da condenação e nos deu justiça que só Ele podia dar, cumprindo plenamente toda a lei, Senhor. Dá-nos sabedoria, dá-nos humildade diante da tua palavra, dá-nos a perspectiva certa, Senhor, e coloca em nós o sentimento de querermos fazer a tua vontade, estar perto de ti e caminhar lado a lado contigo, Senhor. Muito obrigado porque se outrora o nosso coração era de pedra e tinha gravado com ponteiro de diamante o nosso pecado, agora tu colocaste em nós um coração de carne que crê, que te busca, que te ama, que pode se relacionar contigo por Jesus Cristo e que tem a tua lei gravada no coração, Senhor. Tem a tua lei marcada, gravada, Senhor. É isso que nós queremos que tu faças pelo poder do teu Espírito e pela tua palavra. Que tu graves estes 4 mandamentos na nossa mente e no nosso coração. Que nós te busquemos só a ti e te busquemos a ti da maneira correta, Senhor. Que nós não te possamos reduzir a qualquer retrato ou imaginação nossa. Que nós não te troquemos por qualquer outro ídolo, físico ou não. Que nós não te busquemos em vão ou de ânimo leve e que nós possamos buscar de forma sistemática, de forma propositada, que nós possamos descansar da vida, porque esta vida não é tudo e nós vivemos para a eternidade, e possamos descansar em ti, descansar da maneira certa. Senhor, ensina-nos
que só Tu és digno do nosso amor, do nosso louvor, da nossa adoração. Ensina-nos que Tu queres que isso seja feito de forma correta e de forma que nos abençoe o máximo, Senhor. É o que nós queremos, Senhor, ser abençoados por Ti. Tens feito tanto nas nossas vidas, na vida do Teu povo aqui em Partilhó, Senhor. Tens derramado as Tuas bênçãos, Senhor. Nós somos tão gratos porque nós não merecíamos nada, Senhor. E sabemos que essa obra é só Tua, Senhor. Te rogamos que Tu completes essa boa obra até ao fim, até ao dia de Jesus Cristo, em que seremos finalmente libertos, não só da condenação, mas de forma final, libertos até da presença do pecado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Esperamos em Ti, esperamos em Jesus Cristo e esperamos no poder do Teu Espírito, Senhor. Queremos Te pedir por aqueles que não podem estar connosco hoje, que não estão aqui nem estarão a seguir. Abençoa-os, Senhor. Sê com cada um. E Te queremos pedir também de forma especial e agradecer também pela vida da Júnia, Senhor. Abençoa, Senhor. Te agradecemos muito pela sua vida. Te agradecemos muito porque ela revela a Tua graça, porque ela revela quem Tu és. Te agradecemos porque, ao derramares graça sobre ela, estás a derramar também sobre nós, sobre a sua família e sobre aqueles que privam com ela, como é nosso prazer e privilégio também, Senhor. Abençoa, que seja este o caminho que vimos agora, o caminho que ela trilha até ao fim da sua vida. Que ela seja uma bênção para o Daniel, para os seus filhotes e para toda a família e para todos nós, Senhor. É o que nós queremos e o que nós vemos e queremos continuar a ver e veremos pela Tua fidelidade, Senhor, e pelo Teu poder. Senhor, despede-nos em paz e em alegria, em gratidão e humildade e em amor. É o que nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém.